Olá, alunos. Eu vou gravar agora o vídeo da correção da nossa primeira avaliação. Então, nossa primeira avaliação de Web 1 era fazer um site. A imagem do site tinha tanto no PDF quanto na pasta que vocês baixaram a prova. Então, o site era basicamente esse daqui, ó, tinha no topo escrito podcasts, uma imagem do HTML5. Aqui uma propaganda, mais de 100 milhões de conteúdo gratuito em áudio. Esse fundo com duas cores, que valia uma nota extra para quem conseguisse fazer. Aí, no meio do site, tinha 3 exemplos de podcast com imagem e texto. Então, NBA, viajar, algoritmo. E no rodapé tinha os links para contato, né, redes sociais e e-mail. Então, na pasta, era essa pasta da nossa avaliação, ela vinha com o arquivo index em branco, vinha com o PDF, vinha com uma imagem. Essa imagem aqui era a imagem do site, ó. Então, o site era esse daqui, que também tinha lá no PDF. Vocês poderiam deixar com o zoom 100% e fazer bem parecido. Tinha uma pasta de imagem com todas as imagens que vocês iam usar no site. E aqui na pasta CSS já vinha com estilo e com reset. O estilo vinha em branco, vocês que iam ter que escrever. Então, como eu já tinha explicado na nossa aula, vocês não precisariam criar nem deletar nenhum arquivo. Era só editar o arquivo index e o arquivo estilo.css. Depois que terminasse a prova, compacta tudo com o zip e envia no Moodle. Além do visual, tinha também outras orientações gerais aqui no PDF, né? Que vocês poderiam consultar qualquer coisa da internet, lembrando que nunca pode copiar de outra pessoa, né? Então, não pode plagiar. Informações importantes, né? Então, a prova ia estar no Moodle, o envio da prova também era pelo Moodle. Não poderia usar editores de texto similares ao Dreamweaver, que são editores que você faz o site quase sem escrever, você vai só arrastando. O código gerado por esses editores é um código ruim. Então, como o objetivo da disciplina é ensinar vocês a programar, vocês teriam que escrever o código e não usar esse tipo de programa. Além do que, já falei que o código gerado por esse programa é ruim. E eu estou ensinando vocês a escrever um código bem feito. Também era proibido usar linguagens de programação diferentes das usadas em aula, ou seja, só HTML e CSS. A nossa primeira avaliação tinha um site que o visual era para celular. Então, a tela seria uma tela na vertical. Todos os sites feitos até a primeira avaliação eram assim. Então, vocês já estavam acostumados a fazer o site na vertical. Também já estava acostumado, acredito, a usar o Chrome ou o Firefox. Também a gente sempre deixou bem organizada a pasta com o nosso projeto de site, né? Todo o código tem que ser indentado corretamente, então isso daqui valia nota. Quem não indentou corretamente perdeu nota, e isso também é muito importante, faz parte da qualidade do código. E aqui era só um aviso, porque tem aluno que eu não entendo. De vez em quando aparece um aluno que faz umas coisas sem sentido. Como assim sem sentido? Ele copia e cola um código aleatório, que não tem nada a ver com o exercício, nada a ver com a prova. Ele simplesmente copia e cola. Pode ser das aulas, pode ser da internet. Isso acontece em qualquer disciplina. Eu não entendo por que que o aluno faz isso, mas se ele fizer isso, dependendo de onde ele copiou, ele zera a prova.
Mas vamos supor que não, é um código da aula mesmo e tal, que ele usava para aprender. Aí beleza, ele não zera, ele só perde um pouco de nota. Então isso daí era para aquele aluno que não sabe, ele mostra que não faz ideia do que está fazendo, né? E como eu estou avaliando, se a pessoa não tem ideia do que está fazendo, a nota é zero. Mas acho que isso daqui não aconteceu nessa turma. Vocês fizeram direitinho a prova. O título do nosso site, o site tinha que passar no validador, então também foi mostrado em aula, a gente tem que passar no validador. Eu descontei pouquíssima nota se não passasse. A nota era por erro. Cada erro do validador, se não me engano, descontava um 0,3, alguma coisa assim. Então era bem pouco. Teve aluno que tinha um erro, dois erros, então tipo, perdeu meio ponto no máximo. Agora, se o site tinha um monte de problemas, aí já perdia bastante nota. Mais de 10, mais de 20 erros, aí perdia nota. Esse daqui é um detalhe super importante para a primeira avaliação. Na primeira avaliação, é proibido usar marcações que não foram ensinadas, é proibido usar propriedades e seletores CSS que não foram ensinados. Por quê? Porque isso daqui serve para o aluno desaprender as coisas ruins que ele aprendeu. Para isso que serve isso daqui. Tem aluno que chega na disciplina e a primeira vez que vai programar, vai fazer um site, é na disciplina. Então ele não vem com esses hábitos ruins, passou, fez algum curso muito ruim que ensinou tudo errado. Ele está zerado. Se ele estudou pelas nossas aulas, tenho certeza que o código dele vai ser bem feito. Só que também tem vários alunos que já chegam no curso sabendo HTML e CSS, porque já fizeram algum outro curso. E isso é perigoso, porque o que mais tem aí na internet é curso ruim. Não só na internet, né? Presencial também, né? É curso muito ruim, curso que não usa boas práticas. O HTML5 já faz mais de 10 anos, acho que já faz mais de 15 anos que foi lançado, e tem gente que até hoje ensina o HTML4. Então, por isso que eu proíbo de usar o que não foi ensinado, porque assim eu forço o aluno a usar o que foi ensinado na aula, eu forço ele a fazer um site usando essas boas práticas. Na segunda avaliação não vai ter isso daí, já vai poder usar outras coisas, né? Mas na primeira é importante que o aluno se esforce para fazer um código mais bem feito. E aí ele perde um pouco desses maus hábitos. As marcações semânticas do HTML deverão ser usadas nos locais adequados, né? Por exemplo, o rodapé tem que ser usado no rodapé, o header tem que ser usado no topo. Se existir um link com e-mail, deverá abrir o gerenciador de e-mails da máquina. Isso daqui era tranquilo, né? Era só criar um link lá com e-mail, escrever go to e o e-mail. Go to não, mail to e o e-mail. Essas orientações são mais gerais, aqui são mais específicas. Eu já falava que o que era link, por exemplo, tudo que está sublinhado e as 3 imagens dos podcasts são links. Eu já dava dicas, né, para vocês, porque algumas coisas vocês conseguiriam ver por aqui, né? Por exemplo, ó, se eu olhar esse texto, eu sei que ele está em negrito e está em itálico. Então, o texto todo é sem serif, eu passava as cores que vocês tinham que usar, ó, cor de fundo do topo, cor do texto do topo. Então, vocês poderiam copiar, não precisariam adivinhar qual eram as cores. A cor de fundo da propaganda, eu já coloquei aqui também as duas cores, já que é uma transição de uma cor para outra, que valia meio ponto extra se conseguisse fazer. Avisei aqui que o texto da propaganda é branco, negrito, itálico, ó, então, que é esse texto aqui. Avisei que as bordas das imagens de podcast eram arredondadas. E a cor de fundo do rodapé era a mesma cor de fundo do topo. Então, é esse azul escuro aqui também. O nosso site, então,
passava no validador aqui, ó, sem erro, era esse daqui. Só também tem que fazer um parênteses aqui, porque eu já corrigi as provas, aí eu vou lembrando alguns erros que alguns alunos tiveram e já vou explicando. Quando vocês forem fazer um site, vocês têm que tomar cuidado, que nem, eu deixei a janela um pouco menor aqui, como se fosse a janela de celular. Tá, mas depois, se você fizer isso daqui, seu site tem que continuar funcionando. Um monte de sites que eu fiz isso daqui, o site já não funcionava. Então, ó, o site tem que funcionar, ó, não importa o tamanho da janela, ele tem que funcionar. A gente vai deixar a janela assim, ó, mas não é porque a janela está com uma largura menor que eu vou colocar uma largura fixa aqui, ó. E aí depois, se o cara tiver uma tela um pouquinho maior, fica um espaço em branco. Então, o site tem que sempre funcionar. Vamos dar uma olhada primeiro no HTML, que era a parte mais simples do nosso site. Então, essas marcações iniciais, que sempre tem, né? O título podcast, igual a todos os outros sites que a gente fez em aula, inclui o reset, inclui o estilo. E aqui no corpo do site que começava o nosso trabalho. Era o que seria diferente dos outros sites que a gente viu em sala. Primeiro, aqui tem o nosso topo, né? Nosso cabeçalho, que é o header. Então, eu coloquei header, H1, imagem, aí coloquei aquela imagenzinha que tem um logo, e coloquei o texto podcasts. Então, ó, a imagem aqui e texto podcast, os dois estão dentro do H1 e o H1 está dentro do header, que seria o topo da nossa página. Eu também vi que teve aluno que não escreveu nada no Alt. Não escrever nada aqui no Alt está errado. Tem que escrever alguma coisa. Teve aluno que também escreveu bastante, né? Descreveu bem a imagem. Excelente. Quanto melhor for a descrição, melhor vai ser para quem não consegue ver a imagem. Mas eu não cobrava de vocês uma descrição bem elaborada, pode ser algo mais sucinto. Depois do topo do site vinha propaganda, ó, mais de 100 milhões de conteúdo gratuito em áudio. Então, esse bloco era o bloco da propaganda. Teve muito aluno que não usou o aside, eu não descontei nota. E tinha só esse texto aqui no meio. Depois vinha o corpo do site, o main. O main era essa parte aqui com o fundo branco que tinha 3 podcasts. Cada podcast tinha que ser agrupado. Teve gente que usou o figure, teve gente que usou o article, teve gente que usou sei lá o que, outras coisas. Eu não descontei notas se vocês usaram alguma coisa para agrupar, mas tinha que agrupar. Porque isso daqui, esse show da NBA e essa imagem da NBA fazem parte de uma coisa só. E que não é a mesma coisa que esse outro podcast e esse outro. Então, eu usei o Article aqui, porque o Article a gente usa para conteúdos independentes. Então, esse é independente desse. Como se fosse um site de notícias, cada notícia é independente uma da outra. Se não colocasse nada, aí descontei nota. Aí eu descontaria nota, porque num site real vocês vão precisar agrupar e existem marcações HTML para isso, né, que a gente viu, por exemplo, o Article. Então, tinha uma imagem, a imagem tinha um link, né? Então, eu coloquei aqui o link para a imagem. E embaixo, eu deixei o H3, que seria um título aqui. Mas teve gente que colocou outras coisas, não tem problema, não tirei nota se vocês colocaram outras marcações, sem ser o H qualquer coisa. Colocou parágrafo, colocou fig caption, não tinha problema. Então, aí estava show da NBA. Então, esse daí era o meu artigo, copiado 3 vezes, né? Porque ele tinha 3 articles. Uma coisa que não podia fazer era, por exemplo, se você colocasse assim H1, H1, H1. Por quê?
Porque o H1 é o título principal do site. Então, o título principal do site não pode ser esse daqui, ó. Outro erro comum é colocar H2, H3, H4. Então, cada título de podcast, o cara ia colocando um H diferente. Isso daí tá errado. Porque é como se falasse que tá uma coisa dentro da outra, e não tá. São coisas separadas. Por exemplo, se você pensa num livro, o H1 é o título do livro. O H2 é um capítulo. O H3 é uma seção dentro do capítulo. O H4 é uma subseção dentro da seção. Então vai ficando uma coisa dentro da outra. Por isso que está errado. Então, se você usou H3 ou se você usou H4, você tinha que usar o mesmo nos três. Por exemplo, H4, H4 e H4. Porque é como se cada um fosse vamos dizer assim, um capítulo do nosso livro. Então, esse aqui seria um, esse outro, que não tem nada a ver com o anterior, e esse outro. Por último, vinha o rodapé. Como todas as informações eram informações de contato, eu usei o address. Tinha que usar o address. Teve gente que colocou o address só no e-mail, eu não descontei nota. Mas o address não é para e-mail, o address é para informações de contato. Então, qualquer rede social é uma informação de contato. Telefone, endereço, tudo isso daí é contato. Então, eu coloquei um parágrafo para cada uma aqui, um link, né, para cada uma das redes sociais e o link com mail to contato@podcast.com. Esse foi, então, o nosso HTML. Então, aqui é o nosso rodapé e acabou o site. Agora que vinha a parte difícil. A parte difícil era o CSS. Todo site, a parte complicada é o CSS. Por quê? Porque a parte de HTML é muito, muito tranquila e geralmente não muda muito de site para site. O que dá trabalho de fazer em um site é o CSS. Então vamos lá. Primeiro, eu deixei o site inteiro com a fonte sem serifa. Eu não usei a fonte com serifa. Dentro do H1 tinha a imagem, que era o logo. Eu deixei a imagem menor. Eu poderia ter escolhido a largura. Aqui eu escolhi a altura. Escolhi a altura 1 em para ela ficar da mesma altura da linha. O H1, que é... Eu vou colocar para inspecionar para ficar melhor para vocês verem. Aqui, ó. Então eu tenho o meu header e dentro do header eu tenho o H1. Percebe que tem um espaço aqui em volta. Eu coloquei esse espaço no H1. Esse espaço é o nosso preenchimento, né? Então, preenchimento para todos os lados, a cor de fundo azul, uma fonte maior e a cor do texto laranja. Então, tá aqui, ó, cor do texto laranja e tudo isso daí. Ah, e o que tem no header, então? No header não tem nada. Eu não coloquei CSS no header, coloquei só no H1. Se você quisesse, poderia colocar só no header. Tanto faz. Não faria diferença aqui. Depois já vem a nossa propaganda, o aside, que é esse quadradão aqui. Tem preenchimento? Tem, ó, tem um espaço aqui, espaço aqui. E também tem um espação para cima e um espação para baixo. Então, tem o preenchimento. Ó, tudo isso é preenchimento. Deixa eu ver. Eu nem coloquei preenchimento para os lados. Ó. Era porque estava quebrado mesmo o, o texto. Mas beleza. O que importava era o grande espação para cima e para baixo. Só coloquei preenchimento para cima e para baixo. Aqui era como fazer esse fundo com duas cores. Né? Se fosse um fundo com uma cor só, eu só colocaria a cor aqui e pronto. Então, desse jeito, ó. Ué, deixa eu ver. Peraí que eu estou editando então o arquivo errado. Esse arquivo aqui não é esse. Aí. Beleza, agora sim. Vamos
deixar só uma cor, né? Ficaria desse jeito, só uma cor. E como que eu faço para ter várias cores? Tem várias formas, né? Uma forma é desse jeito. Eu posso colocar esse linear gradiente, que é uma função. Aí eu abro e fecho parênteses e dentro dela eu passo parâmetros. Eu coloco aqui qual vai ser a direção do fundo, porque aqui na verdade vai estar na diagonal, começa aqui e termina aqui. Eu dei ponto, mesmo se vocês não fizessem tudo isso daí, se fez duas cores, eu dei o ponto. Aqui está a primeira cor 25% e a segunda cor. Então esse 25% é para controlar se eu não quiser que a transição seja linear, que a transição passe igualmente de uma para outra. Se eu quero que tenha mais uma do que outra, eu posso configurar aqui, ó, por exemplo, 75%, ó, agora tenho muito dessa cor. Se eu colocar 95%, ó, eu quase tenho só isso, não tem mais nada. 95% é essa cor, ó. Só esse cantinho aqui que ficou mais laranja, mais vermelho. Então eu coloquei 25%, então tem pouco desse laranja e o resto é esse vermelho aqui. Então essa parte estava escrita, esse 25% estava escrito lá na prova, né? Mas se também não tivesse colocado, não teria problema. A, a fonte é um pouco maior, itálica, negrito, em branco, centralizada. Então tá tudo aqui, ó, tudo que vocês conseguem ver aqui nessa fonte. O main. O main tinha esse espaço aqui para cima, espaço para os lados, ó, e um espaço aqui para baixo. Deixa eu ver se... Não, para baixo eu não coloquei, porque já teria o espaço do próprio article, ó. Aí ficaria dois espaços, por isso que eu não coloquei. Mas tem várias formas de fazer, né? Se você não quisesse colocar o espaço no main, se quisesse colocar o espaço no article, tanto faz. Se quisesse usar margem, se quisesse usar preenchimento. Então, no main, eu usei o preenchimento aqui em volta. Cada article tinha o texto centralizado. A imagem é considerada texto também, por isso que ela também fica centralizada junto com o texto. E uma margem para baixo. Então, cada article ó, tinha um espaço entre eles. Ó, uma margem para baixo, margem para baixo e margem para baixo. As imagens dentro dos articles, aqui ó, ela também está dentro de um link, tinha borda arredondada, então aqui é o cantinho da borda, ó, border radius, margem para baixo, para não ficar tão colado aqui no texto, ó, então tinha um espacinho aqui, ó, um espacinho bem pequenininho aqui, só para não ficar colado o texto na imagem. E tinha a largura fixa, então essa imagem tinha largura fixa, eu deixei aqui 250 pixels. Aumentei o tamanho da fonte desse texto aqui. E no rodapé, o que eu tinha que fazer? Ó? Mudar a cor de fundo para azul, a cor do texto para branco, deixar em itálico, deixar o texto centralizado. Que mais? Tem o preenchimento, que tem esse espaço aqui em cima, espaço embaixo. Tem o espaço entre eles também, ó. Então, basicamente, tudo isso que está aqui, ó. Então, o preenchimento em volta, cor de fundo, azul escura, cor do texto branca, itálico e centralizado. E aí, entre os parágrafos, eu coloquei uma margem para baixo para ter esse espaço aqui, ó, entre parágrafos. Terminou o site da primeira avaliação. Então, era isso daí, o site. Tentei deixar um site bem simples, eu acho que até à primeira vista, assim, quando vocês olharam a imagem desse site, vocês devem ter achado ele simples, principalmente esse e-mail, que só tinha uma imagem com texto, né? E aqui no rodapé também só um pouquinho de texto. Talvez o que vocês tenham achado complicado tenha sido o topo aqui e essa propaganda, né? Mas na verdade não era tão difícil, né? Inclusive muita gente fez
essa transição aqui, né? Conseguiu pesquisar na internet como colocar duas cores de fundo. Então, se colocasse lá no Google CSS, como colocar duas cores no fundo, como fazer uma transição de cores, alguma coisa assim, e acabar encontrando o código que faria isso. Então também não era muito complicado. Aqui, eu não sei, pode parecer complicado, mas na verdade, se vocês até ignorarem essa imagem, é simplesmente aqui um bloco com um texto dentro. Só isso. Só que tinha uma imagem. Então é um bloco com texto e uma imagem. Tentei deixar a avaliação mais tranquila para vocês, porque o semestre está mais curto. Eu também, na hora de corrigir a prova, também tentei considerar o máximo que dava, que ver o que o aluno fez, dei nota pelo que o aluno fez, mesmo que não tenha ficado parecido com esse site aqui, né? Não precisava ficar idêntico, era só ficar parecido. Teve aluno que errou uma coisinha ou outra, eu nem tirei nota dessas coisinhas, eu nem descontei nota, mesmo que tivesse alguns errinhos. Então eu tentei ajudar bastante vocês. Então essa foi a nossa primeira avaliação. A nossa primeira avaliação ela vale menos. A nossa segunda avaliação é mais importante. Então agora vocês têm que continuar estudando, continuar assistindo às aulas para aprender agora um conteúdo mais avançado, porque na nossa segunda avaliação, os sites não vão ser mais na vertical, eles vão ser na horizontal. Vão pegar a tela inteira, vão ter coisas uma do lado das outras. Beleza, gente? Então é isso daí, até mais.